paz do Senhor Jesus Cristo, todos os queridos e amados irmãos. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer também a todos os inscritos aí que têm se inscrito no canal, em nome de Jesus. Seja sempre bem-vindo para a glória do nosso Deus. Amém? Deus me trouxe até aqui no canal. Eu creio tudo é propósito de Deus, né? E tudo aquilo que Deus nos mostra, tem coisas que é para mim e Deus, né? Tem coisa que é para a gente e Deus. Tem coisa que é particularidade minha com Deus, como também meus irmãos. Tem coisas que Deus, na sua caminhada, Deus vai começar a te usar, Deus vai começar a te dar visões, Deus vai começar a mostrar as coisas espirituais. E entre essas coisas, há coisas que Deus manda nós passar para os irmãos. Até porque quando Daniel estava ali, Daniel capítulo 12, e Daniel tem uma visão ali. E na visão Daniel, o próprio Jesus fala para Daniel ali, o próprio Deus, fala para Daniel selar aquelas palavras, algumas daquelas que Daniel tinha visto e contemplado com seus olhos. E alguma coisa Deus falou para Daniel, sela essas palavras até o fim. O apóstolo Paulo teve um arrebatamento também. Teve coisas que Paulo viu que Paulo não contou em uma das suas cartas. O apóstolo João também, em Apocalipse, ele tem uma revelação tremenda demais. O livro de Apocalipse ali, descrito por João através do Espírito Santo de Deus. E tem coisa que Deus não permitiu que João falasse para a igreja. Tem coisas que Deus permitiu. Então assim é a nossa vida, meus irmãos, com Cristo. Há coisas que é intimidade minha com o Pai. Há coisa sua que às vezes é intimidade sua com o Pai. Por exemplo, no começo da minha caminhada, para quem não me conhece, eu não tenho tanto, vamos dizer assim, anos de igreja, nunca cresci dentro de igreja, né? Eu conheci a Jesus Cristo aí em 2015, ali no meio de 2015 ali, mais ou menos ali, foi que Jesus se manifestou para mim e a sua graça me alcançou, né? A sua graça me alcançou e hoje eu estou aqui, né? E aquilo, no começo da minha caminhada ali, bem antes, bem lá atrás, no começo, Jesus Cristo começou. Primeiro ele me trouxe para a sua presença, ele me revestiu com o seu poder, ele me aperfeiçoou e está me aperfeiçoando. Porque uma coisa que Deus quer de nós, irmãos, sempre é a sinceridade. Seja sincero com Deus. Seja sincero com Ele. Aquilo que você pede, aquilo que você busca, sinceridade, ser simples e humilde. Simples e humilde. E o resto Deus vai fazer tudo na tua vida. Não se preocupa. Seja simples e humilde. E o resto só ora e busca de Deus. No começo da minha caminhada, a gente tem muitas coisas para contar. Se Jesus Cristo não vir me buscar. Porque eu não sei. A Bíblia diz que o amanhã não pertence a nenhum de nós. Mas os irmãos ainda, conforme a vontade de Deus, ainda vai entender muito sobre a minha vida, sobre o meu chamado. Há muitas coisas para a gente contar, né? Muitas pessoas pensam, desde lá de trás, no começo da minha caminhada, eu lembro, que ali onde eu congregava, no ministério ali, onde eu congregava, como eu não tive muito estudo, né? Eu não tive muito estudo. E bem no começo, eu lembro que quando eu ia orar, eu falava com Deus, eu às vezes pedia ao Senhor, buscava de Deus. Eu lembro que a maioria das minhas orações, bem no começo da minha caminhada ali, aprendendo ainda, né? Ainda estou aprendendo, mas sabe o comecinho ali? Eu lembro que eu pedi a Deus, Deus, me dá sabedoria. Me dá sabedoria, para mim não ser enganado. Depois eu fui buscar os dons espirituais, depois eu fui pedir a Deus os dons. Mas a única coisa que eu lembro que eu comecei a pedir a Deus foi sabedoria. Deus, me dá sabedoria para mim não ser enganado. Era a única coisa que eu pedi ao Senhor.
E no começo da minha caminhada ali, com pouco tempo, aconteceu muitas coisas, muitas coisas. No ministério, né? Eu vim do ministério ao qual, mais para frente os irmãos vão saber, eu vim do ministério ao qual pregava a doutrina, era um ministério que pregava, ensinava a verdade, mas depois abriram mão e foi na época, muitas coisas aconteceram. Então isso não, acho que não é o momento agora da gente entrar nessa questão. Mas a única coisa que eu tenho e eu vou carregar pro resto da minha vida, com o Pai, com Deus, é a sinceridade do meu coração. Seja sincero com Deus. Não seja uma pessoa que... Porque Deus, irmãos, a Bíblia diz que os olhos do Senhor Jesus Cristo é como chama de fogo. Isso quer dizer que diante do fogo, nada pode ficar escondido ou oculto, porque o fogo, ele sai consumindo tudo até chegar num ponto ideal. E assim é as nossas vidas com Deus. Até porque também em Hebreus, a Bíblia fala que nós somos cercados de uma nuvem de testemunho. Então não adianta. Não adianta o pecador querer se esconder. Não adianta. Não adianta, porque a Bíblia diz que até o segredo dos homens será revelado no dia do juízo. Até aquilo que nós pensamos e nós não falamos vai ser julgado. Então não adianta o porquê. As pessoas querem se esconder às vezes. Que nem aqui, você já viu aquele algo que as pessoas falam assim, tem gente que quer se esconder do pastor. Pode até se esconder do pastor, né? Outro até se esconde, né? Para eles estão se escondendo, mas não dá. Você não está se escondendo. Nada mais é que você está pensando que está se escondendo, mas você não está. Porque se o homem é de Deus, ou o homem ou a mulher, Deus vai revelar coisas profundas que... Isso aconteceu lá atrás comigo. Eu lembro que Deus me deu uma revelação tão grande bem lá atrás, quando estava acontecendo muitas coisas no ministério, ao qual eu me converti, ao qual eu aceitei a Jesus Cristo ali. Deus me revelou coisas que eu nunca imaginaria. E eram coisas que até eu, quando Deus me revelou aquilo, eu com toda sinceridade, eu fiquei com dúvida, entendeu? Fiquei com dúvida porque eu estava no ministério que pregava a justiça, mas o coração do homem, Deus já sabia. Então Deus me revelou coisas que... E assim, meus irmãos, é na caminhada de cada um de nós com Deus. Eu quero compartilhar algo com os meus irmãos acerca de uma visão que Deus me deu. Deus me deu uma visão esses dias, né? Quero que os irmãos entendam, não é para a minha glória, porque eu não sou digno de honra, não sou digno de glória. Não. Eu só estou aqui para a gente compartilhar com os irmãos, para a gente crescer junto na graça e no conhecimento. Nada mais que isso. Porque a honra e a glória é dele. Não é para mim, é para ele. Tudo é para ele. Entendeu? Tudo é para ele. E eu não tenho nada a não ser a misericórdia dele. E a sua graça que me alcançou. Mas a honra e o louvor, a adoração é para ele. E eu quero compartilhar uma visão que eu tive com os irmãos. Porque a palavra de Deus, ela diz, irmãos, que o fim está próximo. Está chegando o fim. O fim está próximo. Mas se nós não estiver atento e apercebido acerca do fim, por que muitos vão ficar para trás? Por quê? Por exemplo, fazer uma parábola bem rápida para você abrir um pouco a sua mente. Por que uma pessoa perde um ônibus? Ela vai para uma viagem, mas ela perde o ônibus. Por quê? Por que ela perdeu o ônibus? Às vezes ela sabia o horário, estava com a passagem na mão, o horário, tudo, mas ela perdeu o ônibus. Por quê? Será que ela atrasou? Será que não deu tempo ela se preparar? Preparar a sua bagagem para ir embora? Trazendo para o lado espiritual. Por que muitos vão ficar para trás? Sabe por quê? Jesus não falou o fim quando ele viria, mas ele deixa para a gente dentro das escrituras sinais. Ele deixa sinais. Ele fala da figueira quando começou a cair os seus ramos, em Lucas, em Mateus 24, ele fala a respeito do fim. Então, ele não fala o dia nem a hora, mas sinais ele deixou dentro da palavra. Então, muitos vão ficar para trás, primeiro, por não se preparar,
Segundo, por estar desapercebido e desatento àquilo que está acontecendo no mundo inteiro, os sinais. E, irmãos, pela misericórdia de Deus, no dia 13 desse mês, da quinta-feira agora que passou, para sexta-feira, na madrugada, Deus me dá uma visão. Mais ou menos umas 2 semanas atrás, antes da quinta-feira, mais ou menos umas 2 semanas, de 3 a 2 semanas, ele me dá uma mesma visão. Não a mesma, mas uma visão diferente. Conforme a vontade de Deus, ao qual ele me trouxe, mandou, eu vim até aqui, né? Porque, que nem eu falei para os irmãos, tem coisas que eu sei que Deus me revelou, que não é o momento ainda, mas no tempo certo, Deus vai falar assim, olha, vai falar para meu servo e minha serva. Eu sei que nem todos, irmãos, eles dão ouvido àquilo que Deus fala conosco. Eu sei. A mesma coisa é a oração. Tem coisas que Deus fala na oração, o povo não está nem aí. Ouve a oração, para ele é mais uma oração, acabou. E é por isso que muitos vão ficar para trás, porque estão desatentos às coisas do Senhor. E na sexta-feira, da quinta para sexta, já na sexta de madrugada, Deus me dá uma visão. E eu vou contar para os irmãos e tentar interpretar aquela visão que Deus me deu. Então antes eu quero ler uma palavra com meus irmãos, que se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 11. Romanos, capítulo 13, versículo 11. Diz assim, a escritura, a palavra de Deus. Diz, Romanos 13, 11, diz, e isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Então a palavra de Deus ela começa dizendo que já é a hora de nós despertarmos do sono, porque a salvação ela está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Meus irmãos, quando a palavra fala aqui em Romanos que já é a hora de nós despertarmos do sono, ele não está falando um sono natural. Ele não está falando. Aquele sono que nós chegamos a uma certa hora, vai dormir, pela manhã nós acordamos, vamos trabalhar, outros vão fazer os seus afazeres de casa. Ele não está falando desse sono. Ele está falando do sono espiritual. Porque o apóstolo Paulo sabia que no final dos tempos, a igreja de Jesus Cristo, o servo de Deus, muitos deles estariam dormindo espiritual. E não estaria percebido aquilo que estaria acontecendo no mundo e na terra em sua volta. Por quê? Eles perderiam o temor, perderiam a fé e morreria espiritual. Ou estaria dormindo espiritual. E quem está dormindo não consegue enxergar nada. Quando você está dormindo, você enxerga alguma coisa? Não. Você está completamente apagado. E no dia de hoje não é diferente no meio do povo cristão, ou evangélico, ou que se diz ser servo de Deus. Eu não estou aqui para falar de religião, até porque as pessoas falam muito de religião, e eu não sou religioso. Eu sou servo de Deus. E a religião perfeita são aqueles que visitam o órfão e a viúva. Essa é a religião perfeita, quem fala em Tiago. A pessoa não visita os órfãos e as viúvas. Essa religião, a Bíblia diz que ela é vã e não é verdadeira. Então, a minha única religião é cristão e servo de Deus. Visitar os órfãos e a viúva e cuidar das coisas do Senhor. Porque se você for um religioso de placa de igreja, você tem de despertar e abrir os seus olhos. Porque isso aí é um grande perigo. Então, aqui a palavra diz que já é hora, é tempo, é momento de nós despertarmos do sono. Porque a salvação de nós está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé lá atrás. Eu em 2015 ali. Aqueles que cresceram dentro da igreja há 30, 40 anos. Mas a Bíblia diz, é hora de despertar do sono,
Porque a salvação está mais perto de nós do que quando você aceitou a sua fé lá atrás. Você lembra 20, 30, 40 anos atrás? A salvação minha e sua está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé lá atrás. E a Bíblia diz também, meus irmãos, fala em Efésios, para o povo despertar, para Cristo esclarecer as coisas a eles. Fala em Pedro, que já é o fim de todas as coisas. Já é o fim de todas as coisas. E que é tempo de nós ficar sóbrio e vigiar em oração. Para nós ter cuidado. Por quê? O preparamento que nós cristãos devemos ter a cada dia. Cada dia, eu e você, nós temos que ter esse preparamento com Cristo. Não na vista dos homens ou na aparência dos homens. Se você ama a Deus, você tem que ter o seu tempo com Ele. Se você ama o Senhor, você tem que dar ouvido àquilo que Ele te ensina, àquilo que Ele te fala, aquilo que Ele nos corrige, aquilo que Ele nos repreende. Você tem de ser um cristão verdadeiro. E então, meus irmãos, por quê? Em Atos dos Apóstolos, ou desde lá de Joel, houve uma profecia que se cumpriu lá em Atos, né, ao qual os irmãos recebeu ali o derramamento do Espírito Santo, mas também ela serve para os dias atuais que nós estamos vivendo. Você lembra que em Atos, quando Deus derrama o Espírito sobre os irmãos, a profecia lá de Joel, e hoje também ela está se cumprindo muito no dia de hoje. Ele fala que nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito Santo. Aí, sobre todo o povo. A Bíblia fala sobre toda a carne. Mas que toda a carne são essas? Será que ele está falando todo ser humano da terra, quando ele fala toda a carne? Ah, mas a Bíblia diz toda a carne. Mas quando a Bíblia fala toda a carne, isso não quer dizer que isso é todo mundo. Porque se a Bíblia falasse... Ah, mas a Bíblia fala que é toda a carne. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas teriam visões e sonhos. Os velhos, os mancebos. Quando você vai para Pedro também, a Bíblia sabe o que Deus fala na palavra? Que Ele queria que todos fossem salvos. Todos. Mas é todos que vão ser salvos? Não. Então, quando a Bíblia fala sobre toda a carne, irmãos, ela está se referindo... Sabe aquele povo que Jesus estava falando lá em Mateus 17? Eu não oro só por pelos apóstolos, mas eu oro por aqueles que hão de crer na tua palavra. Por que Jesus não orou para todos? Para que ele conhecesse a palavra e se arrependesse. Porque ele saberia que nem todos aceitariam o Evangelho. Até porque a Bíblia diz que é poucos que se salvam, não é muitos. A Bíblia diz que é poucos. E ali, meus irmãos, os velhos, os jovens, teriam visões e sonhos. O despertamento de Deus para a igreja, revelando para a igreja a sua vinda e o cumprimento da minha e da sua palavra, ao qual está aqui na minha e na sua mão. Mas só que Paulo está dizendo aqui que o povo estaria dormindo, um sono da indolência. Sabe o que é o sono da indolência? É aquele sono que a pessoa está completamente despreocupada e desligada de tudo. De tudo. Tem pessoa que ela está dormindo, você só chama uma vez, ela já pula da cama, ela desperta. Mas o sono da indolência, sabe qual que é que a Bíblia diz o sono da indolência? Sabe aquele sono que você grita às vezes e a pessoa não acorda? Já aconteceu isso com você, com alguém? Você chega a gritar e ela não acorda? Esse é o sono da indolência. E esse é o pior sono que os cristãos estão enfrentando nos dias atuais. É o sono da indolência. Aquele sono que Jesus desperta, fala, até uns que pregam, que nem... Tem uns que pregam aí que... Tem gente que fala assim, não precisa nem de microfone. Por exemplo, quando eu estou pregando mesmo, às vezes até eu falo com Deus. Não precisa nem microfone, porque eu falo alto, né? Cada um tem um jeito. Uns falam, às vezes, de uma maneira bem tranquila. Já eu, às vezes,
se tiver microfone ou não, acho que eu prego do mesmo jeito, porque eu costumo falar alto, né? Isso é o meu costume, entendeu? Isso é o meu costume. Cada um prega de uma maneira, conforme Deus o levantou e Deus o chamou, né? Eu prego dessa maneira, é, e não sei se os irmãos anotou, mas a minha pregação também sempre sou uma pessoa que da minha parte, né? Eu não gosto, não é que eu não gosto, é que Deus me levantou daquele jeito e não tem como eu mudar, porque é Ele, e quando Ele me usa, não é eu que quero, é Ele que quer. Então Ele usa da maneira que Ele quer, né? E até porque eu já fui até, às vezes, teve um irmão que falou pra mim, irmão, você prega muito sério demais. Você prega muito sério. Eu não consigo pregar e tá dando risada, entendeu? Cada um permaneça na vocação que foi chamado. O meu chamado foi esse. O chamado foi esse. O chamado não foi para estar pregando e estar dando risada que nem muitos costumam fazer. Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Mas eu sou dessa maneira. Eu prego daquela maneira a qual Deus me usa. Não é que não tem como. Às vezes até a gente... Deus, mas eu queria... Mas Deus fala, não, é desse jeito e acabou. Por exemplo, quando eu estou pregando, às vezes eu até, assim, às vezes até eu fico ouvindo as minhas pregações. Mas quando eu estou pregando mesmo, às vezes Deus me usa muito para perguntar, né? E foi uma maneira que Deus me deu e Deus está me dando. Porque quando Deus me usa, para às vezes perguntar, não para as pessoas responderem, mas perguntar. Fala para mim não, fala para você mesmo. Será que Deus... Então, em várias pregações e algum ponto que Deus fala para mim entrar, como se fosse Deus perguntando para o povo que estava no coração do povo e que o povo mesmo responderia para ele. Você entendeu? Como que Deus usa, como que Deus ele trabalha na vida de cada irmão. E isso foi uma maneira que Deus me deu. E isso é um dom de Deus, não é meu. Para aquilo que eu estou pregando na mensagem, Deus revela o coração e na hora Deus fala dentro da pregação para me perguntar para os irmãos. Fala para mim não, fala para você. Será que Deus, em várias pregações, seja de vaidade, seja de adultério, então é uma maneira que Deus começou a me usar dessa maneira. Por quê? Quando Deus pergunta, o Espírito Santo pergunta aquilo que está dentro do coração dos irmãos, ali os irmãos vão falar, peraí, Deus está revelando aquilo que está dentro de mim. E ali, alguns vai e despertam, porque Deus está falando com ele, o oculto, Deus está falando profundo. Então, eu não tenho como mudar. Há algo que eu não tenho como mudar. Não tem como, porque isso é um dom de Deus. E foi Ele que me chamou dessa maneira. Então é dessa maneira que eu vou levar o Evangelho. É a mesma coisa, a justiça, a verdade é de Deus. Ela é inegociável, a verdade do Senhor. Ela tem de ser falada e pregada. Muitos gostando ou não, mas é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que já é tempo de nós despertarmos do sono, buscar mais do Senhor, estar mais firme com o Senhor. Para que Deus nos revele aquilo que está para vir, aquilo que vai acontecer e aquilo que ainda há de vir sobre essa terra. Eu lembro que Deus me deu uma visão, eu acho que está aqui no canal, Deus me deu uma visão sobre algo muito interessante, né? Está aqui no canal. Se o irmão quiser depois, eu não sei, eu até esqueci o título, como é que está lá, né? E Deus me dava uma visão, eu lembro que eu estava numa rua, e eu via um ser, e eu via muitas pessoas correndo de um lado para o outro, e aquele ser tinha algo na mão, e depois foi que eu entendi, depois veio aquela pandemia e muita gente foi ceifada, né? Muita gente, infelizmente, partiram sem estar na presença de Deus, muitas infelizmente desceu para o abismo, por não estar preparada. A Bíblia diz que nós devemos estar preparados a todo tempo. A enfermidade pode me levar, só que eu tenho que estar preparado na obediência do Evangelho, porque se eu estiver preparado, a enfermidade ela pode tirar, ela pode ceifar no meu corpo, mas a minha alma e o meu espírito vai para lá, para a eternidade com o Pai.
Até porque os apóstolos, a maioria dele foi decapitado, mas a sua vida estava com Deus. Mas a maioria, irmãos, a maioria que desceram a sepultura por conta dessa pandemia, não estava preparado para entrar no reino dos céus. Então, para onde eles foram? Para onde eles foram? Então, nós devemos estar preparados a todo momento e a todo tempo. Todo momento e todo tempo. Então, aqui em Romanos 13, 11, Paulo dá um alerta para cada um de nós. Não só a pessoa fala assim, mas... Que nem pessoa fala assim, você quer ser muito santo. Não é que eu quero ser santo. A palavra, ela fala para mim. A palavra, ela fala para mim. A palavra não fala só para os meus irmãos inscritos. Ou para aqueles que vão visualizar. Não. Quando eu estou pregando, a palavra primeiro é para mim. Primeiro é para mim. Porque ela me corrige também, ela me repreende, ela me ensina. Não é porque às vezes a pessoa é um pregador, que ele é o sabidão, ou... Isso é soberba, isso é... Sabe pessoas carnais? Falando, Deus me usa, olha... Irmãos, não. Eu aprendo todo dia com Cristo. Todo momento que eu pego essa escritura para ler, eu aprendo. Todo momento nós estamos aprendendo. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que é da hora de despertar do sono. Eu quero contar a primeira visão antes dessa de quinta-feira para sexta-feira para os irmãos. Eu creio que foi, acho que eu não marquei, não marquei. Era para mim, porque tem visão que Deus me deu desde 2017 que eu tenho marcado até no caderno. Teve uns que eu perdi, mas tem uns que eu tenho marcado em um caderno que eu tenho. Eu marco a data, tudo. E tem umas que eu marco. E tem umas que eu nem marquei porque é algo de Deus comigo e algo deles comigo. Então tem coisas que é algo dele comigo, algo de intimidade minha com ele. E se um dia também ele falar, eu tenho a maioria das visões que Deus me deu desde 2017, e eu não me esqueço de nenhuma delas. Não esqueço de nenhuma delas, porque isso é o Espírito Santo de Deus. Então, meus irmãos, eu vou contar a primeira para os irmãos. Foi uns 15 dias antes de quinta-feira para sexta-feira, do dia 13. Acho que foi 13, de quinta para sexta. Foi de quinta para sexta agora que passou. Eu lembro que na visão, eu estava como se fosse uma rua. E ali estava mas muita gente mesmo naquela rua. E na visão, eu vejo que começa a aparecer toda a qualidade de serpente, de cobra. Toda a qualidade de serpente e cobra. Aquilo ali era incontável, aquelas... Mas só que ali eu vi que tinha muitas pessoas. Mas muitas pessoas. Para os irmãos que não entendem e não compreendem, quando a Bíblia fala de serpente e cobra, a Bíblia está falando do próprio Satanás. Do próprio Satanás. Então, meus irmãos, e eu lembro que ali, aquele povo, ele conseguia enxergar também aquelas serpentes, aquelas cobras. E aquilo ali era inumerável. Era inumerável, aquelas serpentes. E eu lembro que aquela serpente ali, ela era mas muita serpente. E eu lembro que aquela serpente ali, meus irmãos, ela andava de um lado para o outro. Era coisa inumerável. Era inumerável aquela serpente. E eu lembro que no meio daquela serpente, eu via uma serpente. E eu lembro que quando eu ouvi aquela serpente, eu fazia como eu assustava. E aquele povo também que estava ali, era muitas pessoas, mas era muito. Eu lembro que eles viam também aquela serpente. E quando eu vi aquela serpente, que eu parava para olhar aquela serpente, porque as outras
para mim ali já era normal. Aquelas que estavam, era muita serpente. Mas aquela outra que apareceu no meio daquelas, ela era uma serpente que eu nunca tinha visto. Nunca tinha visto. E aquela serpente, meus irmãos, ela tinha uma fúria, mas uma fúria tão grande que eu nunca vi na minha vida. E eu falava assim para aquele povo que estava ali. E aquele povo conseguia ver também aquela serpente. Eles conseguiam ver também. E eu falava para aquele povo ali, olha, essa serpente eu nunca vi ela no mundo. Nem no Brasil, nem no mundo. Naquele momento eu falava para o povo. Essa serpente, eu nunca vi uma qualidade de uma serpente dessa. E ela era mas tão brava, que aquilo ali parecia que, por exemplo, era insuportável aquela serpente. E o povo falava, e eu vi quando o povo começava a falar assim, dessa serpente não existe, eu nunca vi dessa serpente. Nunca vi dessa qualidade de serpente. E ela, irmãos, ela era terrível. Ela era terrível. E eu lembro que aquela serpente, eu perguntava para aquele povo, vocês conhecem a qualidade dessa serpente? Sabe o que eles falavam? Essa serpente eu nunca vi, essa qualidade de serpente. Nunca vi na minha vida essa qualidade de serpente. E eu lembro que aquela serpente, ela começava a se mover. E ela vinha para o meu lado com uma fúria tão grande, mas tão grande, que aquilo era terrível, aquela fúria daquela serpente. Observam algo. Aquela serpente, ela nunca tinha sido vista sobre a terra. Ela nunca tinha visto por ninguém. Eu perguntava, o povo falava, eu nunca vi essa serpente. Como se fosse assim, eu nunca vi a serpente no Brasil nem no mundo inteiro. E eu lembro que ela vinha com muita fúria pro meu lado. Mas com muita fúria. Muita. E quando ela vinha, eu lembro que ela só olhava para minha mão. Ela ficava olhando para minha mão. E a fúria daquela serpente, irmãos, era inotável. Era inotável. E quando ela vinha pro meu lado, ela tentava picar a minha mão, mas ela não conseguia. Eu lembro que ela dava muito aqueles... Você sabe, eu nunca tomei picada de cobra, de serpente, mas eu já vi em manchetes, em YouTube até, que ela dá o bote e ela volta. E ela fazia isso, ela ficava olhando para minha mão direita, ficava olhando para minha mão direita, e ela dava muito bote aqui, como se fosse aqui em cima, na parte da minha mão. Ela dava. E eu lembro que ela dava um bote na minha mão, e ela não pegava na minha mão. A picada dela não conseguia pegar na minha mão. Mas ela passava como se fosse raspando na minha mão. E quando ela dava aquele bote que parecia ter pegado na minha mão, mas passava raspando assim na minha pele, aí aquele povo que estava vendo aquilo ali, eles falavam, sabe o que eles falavam? Eles falavam assim, ele vai morrer. Eles falavam, ele vai morrer. Porque essa serpente eu nunca vi no mundo. E essa qualidade de serpente não tem na terra. E na hora eu falava para aquele povo, eu não vou morrer. Mas eu falava com convicção, eu não vou morrer. Porque eles pensavam que a serpente ela tinha picado a minha mão. Porque para ele aquela serpente não havia no mundo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum. A aparência daquela serpente era nova sobre a terra. E aquela serpente não havia no Brasil, aquele povo entendia que não havia no Brasil e no mundo. Ninguém conhecia aquela qualidade de serpente. E quando eles pensavam que ela tinha picado a minha mão, que ela passava raspando na minha pele assim, daquele bote que ela deu, ele falava assim, ele vai morrer. Ele não vai resistir. E eu falava para eles, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. E ali, irmãos, aquele povo ficava tudo olhando para mim.
como se fosse assim para eles. Ele não vai resistir, ele vai morrer. E eu ficava em paz. Sabe o que é em paz? Sabe aquela paz? E eu, como se fosse nada. E o povo pensando que ela tinha picado a minha mão. E aquilo ali eu não escaparia de maneira alguma. De maneira alguma. E eu falava para ele, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. E eles ficavam como se fosse preocupados. Eu falava, fica em paz. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Porque ele pensava que eu tinha sido atingido pelaquela serpente. Mas não, não fui. E aquilo, entendam algo, aquilo era coisa nova sobre a terra. E na vista daquele povo não haveria uma serpente daquela. E se você pegar aqui em Apocalipse capítulo 12, versículo 8 e 9, você vai ver aqui que vai falar da serpente. O versículo 9 de Apocalipse 12 diz assim: E foi precipitado o dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com eles. Então a serpente, ela representa Satanás. Mas irmão, o que representa aquela serpente que você viu na visão, que não tinha na terra, e era a aparência daquela serpente terrível e tenebrosa? O que era aquela serpente? O que é aparecido daquela serpente? Que era tão terrível e insuportável a sua fúria. Meus irmãos, eu não posso falar para os irmãos o que era aquela serpente ou o que queria representar aquela serpente, conforme aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Mas, conforme a palavra do Senhor nos diz, aquela serpente nova e com a aparência de uma serpente tenebrosa e tão terrível sobre a terra, no meu entender e conforme a palavra do Senhor e conforme a palavra do Senhor nos diz, mas será que é isso mesmo? Comigo não tem será, eu acho ou eu vejo, mas pela palavra do Senhor, meus irmãos, a palavra do Senhor Jesus, o que está mais próximo de nós, pela palavra do Senhor, é o anticristo. O anticristo. E aquela serpente, o que Deus me trazia a entender sobre aquela serpente, tão mal e tão terrível. E que muitos falavam, não, aquela serpente não existe no Brasil e no mundo. E a aparência daquela serpente era algo, para muitos, algo novo que nunca tinha surgido sobre a terra. E o que Deus me fez entender? Nos revela o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que nem fala lá em Tessalonicenses capítulo 2. A chegada dele, meus irmãos, ela está próxima. Está próxima. A chegada do anticristo está próxima sobre a terra. E ai daqueles, meus irmãos, ai daqueles que aceitaram aquilo que ele vai propor para muitas pessoas. Você sabe por que Deus me deu a entender que aquele povo ali, naquele momento, pensava que eu ia morrer? Sabe o que deu a entender? Sabe o que me deu a entender? Porque muitas pessoas, quando ele se levantar na terra, vai aceitar as suas propostas. E elas sim vão morrer. Porque a Bíblia diz, aquele que aceitar a marca da besta, em Apocalipse capítulo 13, esse aí vai ser condenado e lançado na perdição. Por isso, irmãos, que muitos deles não vão estar preparados e não vão suportar. Mas aqueles que tiverem em Cristo, ele vai ter a confiança e a convicção que mesmo quando ele vir, ele não vai conseguir atingir os servos de Deus e nem as servas do Senhor. Mas aqueles que não tiverem preparado, eles vão aceitar a marca da besta. Eles vão aceitar. E o que Deus fazia entender, aquela serpente que ninguém sabia aquela serpente, e aquela serpente era nova sobre a terra, e a sua fúria era inotável, era terrível. E quando ela
dava aqueles botes na minha mão direita, e ela não conseguiria pegar, passava perto, passava muito perto da minha mão, perdão, muito perto da minha mão, mas ela não conseguiria me atingir. E para o povo, eles pensavam, não, isso aí não vai suportar. E eu falava para eles, fiquem em paz, eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Porque se nós estiver preparado no dia e com convicção nessa palavra, nós vamos passar e vencer aquilo que há de vir sobre a terra. Então, meus irmãos, tome muito cuidado, vigia, ora mais, busca mais do Senhor, porque o tempo é chegado. O filho da perdição há de se manifestar sobre a terra, e muitos daqueles que não estiver preparado vão aceitar a marca da besta e vão se entregar aos prazeres do anticristo. Como muitos já têm se entregado. Você vê que como que Satanás tem feito com muitas das pessoas que até de ser cristã. Tem enganado e iludido ela, e ela tem caído nos laços do inimigo. Essa foi uma visão a qual Deus me deu. Agora eu vou contar a outra. Que Deus me deu agora da quinta para sexta-feira. Da quinta para sexta. Na madrugada de quinta para sexta. Já na sexta, né? Porque da quinta para sexta, na sexta-feira, no caso, já de madrugada. Porque depois de meia-noite já é sexta. Na sexta-feira de madrugada, meus irmãos, Deus me dá uma grande visão. O Senhor Jesus Cristo me dá uma grande visão. Eu estava no lugar, e nesse lugar, olha para você ver que como que Deus nos revela grandes coisas. Grandes coisas Deus nos revela. Eu estava num lugar, e na visão eu via com os meus olhos, eu via uma serpente, mas só que essa serpente, ela estava debaixo de uma pedra, e em cima da pedra tinha um homem, e abaixo, entre aquela pedra e aquela que o homem estava pisado, tinha outra pedra, por exemplo. Duas pedras, a serpente no meio e um homem pisado em cima da serpente, daquela cobra. E eu estou olhando na visão e aquele homem, eu só consigo ver os pés dele em cima da pedra. Eu não consigo ver o rosto, não. Eu consigo só ver os pés daquele homem sobre aquela pedra. E aquela serpente entre uma pedra e outra como se fosse esmagada. Só que ela estava viva. E ela como se fosse esmagada. E aquela serpente, mas tão braba. Aquela pedra embaixo da serpente, outra em cima e ela no meio como se fosse esmagada, e aquele homem com o pé em cima daquela pedra que estava em cima daquela serpente. E eu estou ali olhando na visão, e eu estou olhando aquela serpente. E aquela serpente com uma fúria terrível. Aquela serpente como se fosse assim, achatada, mas ela não estava morta. E aquela serpente com uma fúria tão terrível. E quando eu vi aquela serpente, eu tentava matar aquela serpente. Só que eu não conseguia. Eu tentava matar aquela serpente, eu não conseguia matar aquela serpente. E eu tentava e não conseguia matar aquela serpente. E ela com uma fúria inotável. Aquela serpente era uma fúria inotável. E eu me afasto para trás. Quando eu me afasto para trás daquela serpente que estava achatada debaixo daquela pedra, uma pedra embaixo e outra em cima, e aquele homem com o pé, os dois pés em cima daquela pedra que esmagava aquela serpente. Eu estou olhando naquela visão, eu afasto para trás, eu tentava matar aquela serpente, ela debaixo da pedra eu não conseguia. E eu afasto para trás daquela serpente. Quando eu afasto para trás daquela serpente, eu estou olhando na visão para aquela serpente. Quando eu estou olhando naquela visão,
e eu tô olhando, o homem sai de cima da pedra. Eu vejo quando os pés dele saem de cima da pedra. Eu vejo só os pés daquele homem saindo de cima daquela pedra. Quando ele sai de cima daquela pedra, aquela serpente, ela desce. Quando aquele homem tira o pé de cima da pedra, aquela serpente, ela desce. Quando aquela serpente desce, eu estou olhando a visão, ela desce. Quando ela desce, assim, quando ela sai daquela pedra, que estava esmagando ela, porque o homem que estava ali com aquele pé em cima da pedra, ele tirou. Quando ele tira, aquela serpente sai da brecha daquela pedra, que estava ali sendo pisada, ela sai dali e ela desce. E eu estou olhando a visão. Quando ela desce, eu vejo na visão que aquela serpente, ela sai dali. Quando eu estou olhando a visão, ela... Aí tem um rio. Tem as pedras, a qual ela estava ali, e aquele homem com o pé em cima. E mais abaixo eu estou olhando a visão, um pouco mais eu vejo o rio. Quando eu vejo o rio, eu fico olhando para a serpente. Ela sai da brecha ele sai da onde ela estava na pedra, sai e ela vai por cima da água. Por cima da água. Entenda bem a visão que Deus passou, Deus me mostrou. Aquela serpente vai, sai dali daquela pedra a qual está sendo esmagada, desce. Quando ela desce na visão, eu vejo o rio. Quando eu vejo o rio, eu estou olhando para a serpente. E quando eu vejo o rio, ela anda por cima da água. Ela anda por cima da água. Quando ela anda por cima da água, eu fico olhando na visão. Quando eu estou olhando na visão, eu vejo que ali, dentro naquele rio, eu vejo uma árvore. Você sabe aqueles rios que tem rio que pega e tem aquelas árvores no meio ali? Como se fosse uma ilha. Mas não era grande aquela ilha. Eu vi a serpente saía e no meio daquele rio ali tinha uma árvore. No meio do rio. E aquela serpente ia andando por cima da água assim, quando chegava na árvore. Quando chegava na árvore, ela subia na árvore, e eu tô olhando a visão. Ela subia na árvore, quando ela subia, ela pegava um galho da árvore, e ela não, quando ela sobe, ela pega o galho da árvore. Quando ela sobe, e eu tô olhando na visão, quando ela sobe, que ela pega o galho da árvore, quando ela sobe, pega o galho da árvore, olha o que Deus me mostrou. Aleluia. Quando ela pega o galho da árvore, aquela serpente, e eu estou olhando ela, quando ela chega no galho da árvore, aquela serpente, ela se transforma em uma cabeça de um homem. Aquela serpente. Ela se transforma em uma cabeça de um homem. Ele tinha só isso aqui, ó. Ele tinha só essa parte aqui, ele tinha só essa parte aqui, o braço e a cabeça, ele tinha. Eu via na visão, o braço e a cabeça. Só isso aqui, ó, o braço e a cabeça. Eu tô olhando ali na visão e aquela cabeça com aqueles dois braços, cabeça com os dois braços, ele falava. Olha o que Deus me mostrou. E ele falava, quando ele falava, eu não ouvi o que ele falou, mas quando ele falava, em cima da água, quando eu já olhava, eu vi uma criança. Uma criança, mais ou menos de 4 a 5 anos aí. De 4 a 5 anos. No máximo aí, na visão eu via, mais ou menos, se ela tinha muito, era 6 anos. Olha o que Deus me mostrou, irmãos. E quando ele falava, quando eu olhava, eu já vi uma criança em cima da água. Quando ele abria a boca, aquela que era uma serpente que se tornou uma cabeça e 2 braços, quando ele abria a boca, eu vi uma criança em cima da água. Nessa faixa de idade aí, de 4, 5, 6 anos aí no máximo. Aí quando ele falava, a criança ia até onde ele estava. Quando a criança chegava lá, eu via com os meus olhos. Quando a criança chegava lá, como tão inocente. Quando a criança chega lá, eu via na visão, meus irmãos. Eu via com os meus olhos. Aquela serpente que tinha se tornado
tinha se tornado uma cabeça com 2 braços. Eu via quando ele estendia a mão assim, ó, ele em cima do galho da árvore, ele estendia a mão, aquela serpente que tinha se tornado naquela cabeça com aqueles 2 braços, e colocava a mão na cabeça da criança. Na cabeça da criança. Ele colocava a mão assim na cabeça da criança. E eu via como ele estivesse puxando. Sabe como se fosse puxando toda a energia daquela criança, do cérebro daquela criança. Quem assistiu o desenho sabe. Aqueles desenhos que ele põe a mão e como se fosse sugando aquela energia de outra pessoa. Ou, como, por exemplo, os desenhos de antigamente. Ele colocava a mão e puxava. Eu via, irmão. Como se fosse, sabe quando você vê, parece que sugando aquilo da cabeça daquela criança. E eu ficava olhando na visão aquilo. E eu falava, meu Deus. E eu via aquela coisa terrível. E ele puxando, como se fosse puxando aquela energia da criança. Tirando tudo aquilo que aquela criança tinha na cabeça daquela criança. Aquilo era terrível. E quando eu estou ali olhando, eu via, irmão, com os meus olhos, como se fosse saindo aquele negócio dentro da cabeça daquela criança. E eu falo, meu Deus. E quando eu estou olhando ainda na visão, e aquele ser terrível, com aquela cabeça, que era uma serpente que tinha se transformado, com aqueles 2 braços e aquela cabeça, eu acordo, irmãos. Eu acordo na madrugada de sexta-feira com aquela visão. Mas eu acordo com um negócio tão ruim. Mas tão ruim. Eu falo, meu Deus. O que é aquilo, Senhor? O que é aquilo que o Senhor me mostrou nessa visão? Como que eu vou entender essa visão? E Deus me fez entender. E até o ponto que Deus me trouxe eu entender daquela visão, eu vou passar para os meus irmãos. Você lembra que no começo da visão eu vi o homem pisado sobre aquela pedra? Aquele homem eu não posso falar quem é e quem não é. Ah, mas quem é aquele homem? Até aí Deus não me revelou quem que era que estava com o pé em cima daquela pedra. Deus não me revelou. Ah, mas Jesus Cristo? Ele não me falou. Ah, será que é o Espírito Santo que está lá, às vezes, fazendo de tudo para aquela serpente, Satanás, não fazer coisas terríveis na mente das crianças? Deus não me falou nada a respeito de quem que era que estava com o pé em cima daquela pedra. Eu só sei que o meu entendimento é aquilo que Deus falou para mim. Quando eu estou lá tentando matar aquela serpente, que aquele homem estava com o pé em cima daquela pedra, esmagando aquela serpente. Quando eu estou ali tentando matar aquela serpente, eu perguntei para o Senhor, mas o que é aquilo, Senhor? O que é aquilo? Que eu vi aquele homem pisado em cima daquela pedra, aquela serpente esmagada, mas viva e com muita fúria. E eu tentava matar aquela serpente. Deus me fez entender, meus irmãos. Quando eu estava tentando matar aquela serpente, que aquele homem estava com o pé pisado em cima daquela pedra e aquela serpente de baixo, como se fosse achatada. Sabe o que é? Quando eu tentava matar aquela serpente? É quando Deus usa para me pregar a verdade, para me falar a verdade a respeito de muitas coisas abominável que os pais têm dado aos seus filhos, ou não só os pais, e até homens, e até irmãos já de uma certa idade, que tem colocado essa abominação na sua vida,
as coisas pecaminosas, e quando Deus me usa para denunciar, para falar que aquilo ali é algo de Satanás, muitos têm eu como doido e muitos não aceitam. Muitos não aceitam. Então, quando eu tentava matar aquela serpente, é quando eu falo da palavra, e dentro da palavra de muitas coisas que é pecado e abominação, e muitos têm como se fosse coisa normal. Como se fosse coisa normal. E aí, meus irmãos, e Deus falou, Deus revelava para mim, e Deus me dava a interpretação. Que quando eu tentava matar aquela serpente, é quando eu falo das coisas que é pecado no dia de hoje, e muitos pensam que não, isso aí não tem nada a ver. Eu não acho que isso é pecado. Deus revelava para mim que quando eu tentava fazer aquilo, é quando eu falo da palavra do Senhor para muitos irmãos ficar vigilante e atento, e muitos não têm cuidado. Muitos não têm cuidado. E quando a serpente está andando na água, eu falei, Senhor, mas o que é aquilo? O que é aquilo? Água. Água na palavra, ela representa. Água na palavra, ela representa. Muitas coisas ela representa dentro das Escrituras. Ela representa santidade, algo que limpa. Você lembra quando Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos, necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer da água e do Espírito, quando Jesus fala para Nicodemos, Evangelho de João, aquele que não nascer da água e do Espírito, por que ele fala logo da água? A água é um algo que lava, que limpa. Olha para você ver, ele falou primeiro, aquele que não nascer da água, por quê? A água que limpa o pecado. No mundo espiritual, não é água física. Está dizendo para o lado espiritual da palavra, a água ela representa algo que lava, que é puro, que purifica. Por isso que Jesus falou assim, olha, se não nascer da água, quer dizer, se não nascer da água, o Espírito não habita. Por quê? A água ela serve, trazendo para o mundo espiritual, para lavar os nossos pecados, para que nós sejamos limpos, e depois que nós estivermos limpos, nasce do Espírito. Ou a água representa a palavra. Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana, você me dá dessa água aqui, você vai ter sede, mas se eu te dar da água, da fonte, que jorra para a vida eterna, então a água ela tem muito sentido dentro da Escritura, muito sentido. E ali aquela serpente andando por cima das águas. O que Jesus me fez entender naquele momento? Água se refere à pureza. Água se refere à pureza. A serpente está andando por cima das águas. Jesus me fez entender que muito daqueles que era santo, que era puro, que foi limpo pela água, da palavra, pelo Evangelho, agora a serpente começa a andar, viver em sua vida. Algo puro. E agora a serpente começou a fazer o quê? Entrar na sua vida. Entrar na sua vida. E a serpente andando por cima da água representa o quê? Povo que já foi lavado. Povo que já foi, às vezes, purificado pela água. Mas agora, muitos estão dando brecha e Satanás está fazendo o quê? Entrando nas suas vidas. E a criança que Jesus me mostrou na visão. E a árvore? Vamos falar da árvore. E a árvore que a serpente subiu? A árvore são muitas pessoas. A árvore na palavra, que é nós somos a árvore. E a árvore ela tem de dar o quê? Frutos. A árvore ela tem de dar bons frutos. Em Lucas, Jesus revelou e falou. E fala sobre a árvore. A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. Por que Satanás subiu naquela... Por que primeiro eu vi água e Satanás andando por cima da água? Representa gente. Representa muita gente.
Em Apocalipse a Bíblia fala. A Bíblia vai falar também de vozes, que são muitas águas. A Bíblia vai falar. Vai falar de... Quando a Bíblia vai falar lá em Apocalipse, você vê que a água, ela representa povos, línguas, nações. E quando Jesus mostrou aquela água, representa o quê? Muita gente que já foram limpos e agora estão dando lugar para a serpente, para Satanás. Quando eu vejo a serpente subir na árvore, eu falo, Senhor, depois que eu acordei, me dá um entender dessa visão. A serpente subindo na árvore. A serpente subindo na árvore representa muitas pessoas que eram para dar frutos, mas agora não estou dando frutos. Estou dando lugar para Satanás. Estou dando lugar para a serpente, para o diabo. Que ele fala aqui em Apocalipse. A serpente é Satanás. E muitas pessoas que deveriam dar frutos dignos de arrependimento, agora estão dando lugar para a serpente, para Satanás. E a serpente subir na árvore, que representa também muitas pessoas. Muitas pessoas. Muitas pessoas. E quando eu vejo na visão a criança e aquela serpente que se transformou em uma cabeça e 2 braços, você sabe o que Deus falou para mim? Sabe o que Deus me fez entender e interpretar aquela criança e aquela serpente que se transformou em uma cabeça e 2 braços? E aquilo que eu vi, aquela serpente que antes era uma serpente se transformando naquela cabeça, puxar tudo da mente daquela criança, são muitas coisas, você pai e você mãe, que tem dado aos teus filhos. Você lembra na oração que está aqui no canal? Até naquela oração que Deus falando na oração ali, e Deus falava também ali naquele momento que eu estava na oração, sobre criança. Deus me fez entender naquela mesma hora, também naquela madrugada de sexta-feira já, que eu acordei. Que ali no meio da oração Deus me usa para falar sobre as crianças. O inimigo estava, muitas das vezes, muitas coisas colocando na mente das crianças, muitas coisas. E Deus sabe que Deus me falava para mim? Muitas coisas que o pai e as mães têm colocado e dado aos seus filhos. Muitas coisas. Deus já alertou muitos pais e muitas mães acerca de muitas coisas que muitos têm dado aos seus filhos. Meus irmãos, e o diabo, eu vi ali que aquela serpente representava o diabo, Satanás, tirando tudo aquilo da mente daquela criança, puxando toda aquela energia daquela criança. Você sabe o que é? Esses jogos profanos, esses desenhos profanos que você tem dado ao seu filho, e você pensa, não tem nada a ver não. Não tem nada a ver. Não, é só um joguinho, não tem nada a ver. Satanás tem destruído as crianças por conta de muitas coisas que os pais e a mãe têm dado às suas crianças. Foi isso que Deus me fez entender naquela visão e me fez interpretar tudo aquilo que Deus me mostrou. E tudo aquilo que Deus passou para mim. Que essas coisas, a qual eu vi também aquela criança, e o diabo sugando toda a força daquela criança, tirando, arrancando aquilo da cabeça daquela criança, daquela mente, são muitas coisas impuras que você tem dado aos filhos de vocês. Muitas coisas. Quando eu falo que esses jogos não provêm do Senhor, quando eu falo que muitos desenhos que Satanás está por trás, que não provém do Senhor, muitos falam assim, não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. É só um joguinho. Não tem nada a ver. Tem, irmãos. Tem muitas coisas assim. Se Deus me mostrou, é porque Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que muitos dos irmãos se tornaram tão ignorantes a respeito das coisas santas do Senhor, que eles não estão nem aí. Pega muitas das mães, às vezes, não, eu preciso dar algo ao meu filho para fazer o fazer de casa. Vai lá, não só as crianças, até irmão dentro da igreja, batizado, ceando, com jogos profanos no celular. Não, mas é só um joguinho, não tem nada a ver. Não, tem. Isso aí dá muita legalidade ao diabo para entrar na tua vida, na tua casa, nos teus filhos. E muitos das crianças, olha, presta bem atenção que Deus falou para mim. Muitas das crianças, que é pura, mas muitos dos pais estão destruindo a vida das crianças com essas coisas profanas. E para eles vão ver até essa revelação e essa visão.
mas eles vão viver da mesma maneira, como se nada tivesse acontecido. E como se eu não estivesse falando através da sua vida. Mas fala para eles, se Deus mandou falar e Deus revelou para mim, é por isso que eu estou falando. Deus fala assim, ó, não fala. Eu não ia falar. Eu não ia trazer aqui. De maneira nenhuma. Mas se Deus me revelou tudo aquilo, é porque Deus sabe que muitas coisas, irmãos, muitas coisas. É por isso que muitos pais e muitas mães, às vezes falam, por que meu filho está tão rebelde? Por que meu filho está tão aviciado nisso? Sabe por quê? Eu vou te falar. Isso aí é o espírito imundo. É espírito imundo. Se você tirar o celular da mão da criança, a criança começa a ficar alterada. Isso aí não é algo de Deus. Se Deus me der essa visão dessa criança e Satanás fazendo isso na vida dessa criança, não só na vida dessa criança, porque a árvore representava muitas pessoas que deram lugar e estão dando lugar para Satanás. E Satanás está entrando na sua vida e destruindo e fazendo o que ela quer. E fazendo o que ele quer. Então, meus irmãos, se Deus me mostrou e Deus me revelou, é porque Deus sabe. Deus, ele sabe. Então, meus irmãos, fica aí um despertamento para todos os meus irmãos. Desperta. Ora ao Senhor e busca do Senhor, que Deus vai te revelar o que está acontecendo na vida do teu filho, por que teu filho está tão rebelde, porque tantas enfermidades têm entrado na vida de muitas das pessoas e até na vida das crianças. Sabe por quê? Muitos de vocês estão dando legalidade e Satanás tem trazido enfermidade para a vida da criança. A criança está crescendo uma vida atormentada, sem paciência, lidando com o pai, com a mãe, através dessas coisas profanas, desses jogos, desses desenhos que muitas das vezes são oferecidos até crianças que são sacrificadas por muitos dos desenhos profanos, e você fala assim, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tem que sim. Por isso que a tua criança tem crescido dessa maneira. Mas Deus me revelou isso, e Deus me falou, e eu estou falando para os meus irmãos, para você despertar, porque muitas das vezes você ouve, que nem lá, naquela oração que Deus me usou ali, para falar sobre até criança, tem ali uma parte da oração, que Deus me fala sobre criança. E Deus mesmo, quando Deus me deu essa visão, Deus fazia eu entender. E Deus me mostrava que isso aí, irmãos, isso aí, e muitas coisas profanas que você tem deixado entrar na tua casa, e você às vezes está... Tem muitos dos irmãos que estão achando que tudo é normal, que eles não conseguem enxergar nada. Nada. Muitos estão mortos espirituais, não conseguem orar, não conseguem fazer nada. Com tantas coisas imundas, redes sociais imundas, o diabo tomando tempo, não consegue orar, não consegue ler a palavra. Você vê como que Satanás tem entrado e você não tenha percebido. Mas se você não tem tempo com Deus, Deus nunca vai te revelar as coisas. Mas se você tem tempo com Ele, Deus vai te revelar, meus irmãos. Deus vai te revelar. Então foi isso que Deus me passou. Que Deus abençoe cada um dos meus irmãos. Fica firme aqueles que estão firmes na oração. E aqueles que não estão, volta o coração para o Senhor. Se arrepende dos maus caminhos. Toma cuidado com a tua vida. Toma cuidado daqueles que têm filhos, mãe, pai. Toma cuidado. E se você quer saber mais, e saber se foi Deus mesmo que me mostrou, vai orar que Deus vai te mostrar. Que esses jogos profanos, que muitos dos desenhos profanos que você tem dado e colocado para a tua criança assistir, jogar, Deus vai te revelar que isso aí é a armadilha de Satanás para destruir a vida dessa criança. Toma cuidado, não só a criança, e você também. Porque se Deus me mostrou o inimigo andando sobre aquela árvore, subindo aquela árvore, são muitas pessoas ao qual o inimigo tem entrado com as obras malignas das trevas para destruir. Então, meus irmãos, que Deus os abençoe. Vigia, toma cuidado, em nome de Jesus.